Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. E antes de começar, só para poder divulgar, tá? Essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço de site: informaticaentretenimento.blogspot.com. E as formas de contato é só acessar o nosso e-mail aí, que sou eu e a Verônica, os administradores do blog. Então, qualquer dúvida ou sugestão, só deixar um e-mail pra gente aqui, tá? Então vamos lá, o seguinte, só atendendo um pedido especial de um aluno, eu estou com a lista de exercícios aqui para ser feito em Java e pediram para eu fazer esse daqui, ó. Só lendo ele aqui, ó. Criar um programa que o usuário entre com 20 valores e verificar qual é o maior e o menor número e verificar se são pares ou ímpares. Então, gente, eu vou estar resolvendo esse exercício aqui, com a certeza dá umas 2 videoaulas até para eu poder explicar passo a passo como se faz, e com esse exercício aqui dá pra gente abordar todos os outros aí, e eu vou fazer algumas modificações nele, tá? E com esse exercício dá pra aprender bastante lógica computacional. Então vamos lá, é o seguinte, vou dar um Ctrl C nele aqui, vou abrir o gel aqui, vou abrir um arquivo em branco, vou aqui, ó, ficheiro Java, como ele é o exercício 015, então vou colocar aqui, ó, exer 015. E ele trouxe para mim um arquivo em branco. Então vamos lá. E eu vou estar fazendo através do swing, tá? Então vou importar aqui, ó, import javax.swing. Cadê o swing? Swing. Como eu vou usar o JOptionPane, eu trago ele aqui. Ou simplesmente, tá? Ao invés de trazer somente da biblioteca swing, ao invés de trazer somente o JOptionPane, se eu apagar aqui, ó, se eu apagar, colocar ponto asterisco, ele já traz todas as classes para mim, tá? Então vou trazer todas as classes. Ó. O nome da minha classe, então vai lá, public. Tô criando a classe agora, class. O nome dele é exer015. Aqui eu vou colocar aqui um abre chave, fecha chave para ser a abertura da classe. E esse daqui é o fechamento da classe. Para ficar mais fácil, eu não precisava ficar voltando o documento, para fazer comentário de mais de uma linha, barra asterisco, e aqui eu vou colocar asterisco barra, e aqui dentro, vou aproveitar a questão que está selecionado aqui, está selecionado, Ctrl C, vou lá para o gel, vou dar um Ctrl V aqui, aí só melhorando um pouco, criar um programa, 20 valores e verificar quais são os valores para... Beleza, vou deixar aqui sim, só para a gente poder ler aqui, ó. Então vamos lá, aqui dentro da classe só vou dar alguns enters aqui e vou colocar aqui, ó, criar o método principal, tá? O main, tá? Public static void main, abre parênteses e coloque, ó, string args, fecha colchete, fecha parênteses, e só para constar, abertura do main, e aqui está sendo fechamento do main. Só aproveitando tirar esses espaços daqui, ó, e aqui dá alguns espaços para deixar eles lá embaixo. Então vamos lá, ó. Estão lendo o programa aqui, ó. Criar um programa que o usuário entre com 20 valores. Só que esse daqui, ó, ao invés de ser 20 valores, eu vou pedir que o usuário informe a quantidade de elementos do vetor, tá? Então eu vou estar trabalhando com o vetor aqui. E para eu criar um vetor, eu vou colocar da seguinte forma aqui, ó. Vou criar um vetor de inteiro, ó, int, dar o nome dele de vet. Estou criando um vetor aqui, tá? Vou aproveitar para criar uma variável chamada i, para ser justamente, a gente vai usar ele no for para poder percorrer dentro do vetor. Vou criar também uma outra variável chamada qtd elementos. Essa variável qtd de elementos é de quantidade de elementos. E uma outra chamada elementos. Tá? Ponto e vírgula. Por enquanto vou criar essas daqui. Então olha só. Antes mesmo de eu inicializar, aqui eu estou criando um vetor. Antes mesmo de inicializar, eu vou colocar uma mensagem na tela para o usuário digitar a quantidade de elementos. Só que eu vou compilar aqui, só para ver se existe algum erro. Ó, pode ver que não existe erro algum. E agora vamos lá. Vou criar uma variável do tipo string, que é texto,
e vou para eu pegar todos os elementos do vetor. Então vou colocar aqui, ó, S maiúsculo, string, vou colocar aqui, ó, vetor original, tá? Já vocês vão entender por que eu estou criando ele aqui, ó, vetor original. E já vou aproveitar para não dar erro, ó, vou inicializar ele. Então vou falar que o vetor, essa variável tipo texto chamado vetor original vai ser inicializado com nada, tá? Não digitei nada aqui dentro, aqui, ó. Só abri e fechei aspas aqui, só para inicializar ele, para ter alguma coisa dentro dele. Então vamos lá, ó. Eu criei uma variável chamada QTD elementos. Então eu vou colocar aqui assim, ó, que é a variável chamada QTD elementos recebe. Para eu transformar, como eu vou estar trabalhando com swing só trabalha com caixa de texto. Para eu transformar um texto em número, eu uso esse método aqui, ó, integer.parseInt. E aqui dentro é o que eu vou pedir para ele transformar em número, tá? Esse método aqui, então, é transformar em número, já que minha variável QTD elementos, que quantidade de elementos, se trata de número inteiro. Então aqui eu vou estar passando o JOptionPane. Então eu vou colocar aqui, ó, JOptionPane. Ponto. Se eu vou dar um clique para fora, o método do swing para eu poder do JOptionPane para eu pegar uma informação do usuário é o input, tá? Então eu dou um clique aqui depois do ponto, ó, input dialog. E vou fazer o seguinte, ó, como primeiro parâmetro eu coloco num, tá? Entre aspas eu coloco o título da caixa de texto. Então vou colocar aqui, ó, informe a quantidade de elementos do vetor. Aproveitando para mostrar para vocês também, ao invés de ficar uma caixa de texto onde que ela, na barra de título fica assim, ó, input, eu vou mudar. Então para mudar isso eu coloco aqui, ó, vírgula, e coloco entre aspas o título da minha caixa de texto. Então eu vou colocar aqui assim, ó, exercício Java. E para ele entender que esse exercício Java se trata do título, aí eu coloco aqui só. Só vou dar um enter aqui, tá, gente? Não tem problema algum. Vou colocar aqui assim, ó, JOptionPane. Ponto. Aí o método é o plain, esse daqui, ó, plain message. Aí eu trago ele aqui para um ponto e vírgula aqui, ó. Só vou compilar ele aqui. Tá dando um errinho aqui. Vamos só achar o erro dele. Então vamos lá, analisando aqui, ó, QTD elementos, integer.parseInt, JOptionPane, input dialog num. Isso, só vou colocar na mesma linha, já que deu erro, vamos colocar na mesma linha aqui. Tá vendo aqui, gente, ó, já achei o erro aqui, ó. É que faltou uma vírgula aqui, tá, ó. Faltou uma vírgula aqui, ó. Então, se eu mandar compilar novamente, e mesmo assim tá dando um errinho, input dialog. Input. Esse aqui, tá, gente, ó. Esse é que faltou aqui, ó. Show. Faltou a palavra show input dialog. Se eu mandar compilar agora, ó, vai rodar, certo? Ó. Então, só arrumando aqui, ficou assim, ó, JOptionPane.show, o S maiúsculo, input dialog. Aí eu coloquei aqui, ó, como primeiro parâmetro num, informe a quantidade de elementos do vetor. Aí eu coloquei uma vírgula, o título da caixa de texto vai ser exercício Java, e para ele entender que isso daí vai ser como título, aí eu coloquei aqui, ó, JOptionPane.plainMessage, tá? Agora, para eu inicializar, ó, aqui nessa linha aqui eu criei o vetor. Para eu inicializar ele agora, eu coloco assim, ó, o nome do vetor chama vet. Vet recebe. Então eu estou inicializando ele, criando ele, new, ele vai ser do tipo inteiro, e eu vou passar para ele justamente o que tem na variável QTD elementos, porque eu estou transformando o número que ele digitar aqui vai ser passado em forma numérica para essa variável aqui, ó. Então eu vou passar aqui dentro, ó, QTD elementos. Ponto e vírgula. Se eu compilar aqui, ó, não deu erro algum. Então só vamos ver como ficou aí, ó. Se a gente for analisar, ó, compilei e não deu erro nenhum. Se eu mandar executar aqui, ele parece para mim, informe a quantidade de elementos. Se eu formar 5, esse 5 vai ser guardado aqui, ó, vai ser passado. Eu vou criar um vetor com 5 posições, tá?
Então vamos lá, só para vocês verem isso na prática. Olha só, vou usar o for aqui, que é uma estrutura de repetição. Vou falar que o i, lembra da variável i, para percorrer os elementos do vetor. O i vai ser inicializado com 0, ponto e vírgula, e menor. Aí eu vou colocar o seguinte, ó, o nome do meu vetor é vet, ó, vet ponto. Aí eu tenho um método aqui chamado length, que ele vai retornar para mim o tamanho do vetor, tá? Por exemplo, se eu criar um vetor com 10 posições, ele vai jogar o número 10 aqui. Se eu criar um vetor com 20 posições, ele joga o número 20 para mim aqui, ó. Ponto e vírgula e mais, que é para ele percorrer de 1 em 1. Vou colocar aqui, ó, abertura do for, e aqui está sendo fechamento do for. Bom, vamos aqui dentro. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que o JOptionPaint trabalha com caixa de texto. Só que para eu jogar esse número para o vetor, já que eu criei um vetor do tipo inteiro, eu tenho que transformar ele em número. Então, lembra aqui, ó, desse elementos que eu criei aqui? Então, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. A variável chamada elemento, igual a gente fez ali, tá? Ó, a variável chamada elementos, recebe. Para eu transformar em número é integer.parse int. Aqui dentro que eu vou passar justamente JOptionPaint. Para eu pegar alguma coisa do usuário é show input dialog. Então vamos lá, vou aproveitar, vou copiar aqui, ó, até aqui, ó, que vai ser justamente essa parte aqui, ó. Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então olha lá, JOptionPaint.show input dialog, vírgula. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a mensagem, que seria o título da caixa de texto, vou colocar assim, ó, informe o. Aí eu vou concatenar aqui, ó. Até eu vou colocar entre parênteses para vocês verem, ó. Eu vou chamar a variável i, eu sei que o i vai ser inicializado em quanto? Em 0. Então só que ele não, para o usuário entender que é o primeiro elemento, eu vou colocar aqui, ó, i mais 1. Então 0 mais 1 é 1. Então informa o primeiro, aí eu só concateno aqui novamente, ó, com o símbolo de primeiro elemento do vetor. Aí eu coloco uma vírgula aqui, vou colocar o título igual eu fiz aquela hora, ó, exercício Java. Coloco uma vírgula aqui para ele entender que esse exercício Java vai ser o título da minha caixa de texto. Eu coloco aqui, ó, JOptionPaint.plain, só digitar ele aqui, ó, ponto, aqui, ó, é paint.plain, olha ele aqui, ó, plain message, e fecha aqui, ó, fecha mais um parênteses, ponto e vírgula. Se eu mandar compilar aqui agora, ó, não está dando erro algum, só que faltou só um detalhe importante aqui, ó, para a gente poder fazer. Eu vou justamente, ó, lembra que eu criei aqui, ó, string vetor original, eu vou falar que essa variável chamada vetor original vai receber o que? Vai receber justamente o que tem nele, então vetor original, e vou concatenar com o vet na posição i, que vai ser o primeiro elemento que ele vai guardar aqui, e depois concateno aqui, ó, só com espaço, porque como ele vai criar um texto para mim aqui, então por exemplo, ele vai digitar o primeiro elemento aqui, aí o vetor, essa variável chamada vetor original, que é do tipo string, vai guardar ela, vai dar um espaço e vai ficar concatenando tudo que o usuário digitar, tá? Só vou dar um compilar aqui, ó, não deu erro nenhum, vamos só mandar executar só para vocês verem, ó. Informe quantidade, 5. Informe o primeiro elemento do vetor. Então vamos lá, por exemplo, 6, segundo elemento, 5, 4 e sei lá, 20. E o último elemento do vetor, já que eu criei um vetor de 5 elementos, vou colocar um 3 aqui novamente. Ah, mas não imprimiu. Então vamos só imprimir agora, só para vocês verem como que fica, ó. Então para imprimir é o JOptionPaint, ponto. Só que o método agora não é para pegar uma informação do usuário, e sim para mostrar para o usuário. Então é show, tá? Ó. Então digito aqui, ó, show message dialog. E como primeiro parâmetro eu coloco num, vírgula. Depois coloco o título aqui, ó, elementos do vetor. 2 pontos. E vou dar um espaço aqui, vou concatenar
Lembra que eu criei esse vetor original para justamente pegar o que está lá dentro? Ó? Então eu vou concatenar com o vetor original. É o que ele vai pegar, vai imprimir para mim todas as posições. Coloco uma vírgula aqui para eu colocar um título. Vou colocar o título tudo igual, tá? Exercício Java, vírgula. Aí a gente já viu que é o Option. Pane, ponto. Plain message. E fechei aqui, ponto e vírgula. Se eu mandar compilar agora, não deu erro nenhum, agora vamos mandar executar, porque ele vai mostrar para mim pelo menos todos os elementos. Ó. Informe a quantidade de elementos, 5. Informe o primeiro elemento. Primeiro elemento, vamos colocar aqui, ó, 20. O segundo elemento, 30. O terceiro elemento, 25. Quarto elemento, sei lá, 150. E o quinto elemento e último, 2. Aí ele mostra para mim aqui, ó, o elemento vetor 000. Só vamos arrumar esse daqui. Tá, gente, arrumando aqui, que eu tô pulando aqui, ó. Eu tenho que falar aqui, ó, só arrumando aqui, ó. Eu tenho que falar que vet na posição I tem que receber justamente a variável elementos, tá? Já que eu tô transformando aqui inteiro, ó, o que tá passando como texto na caixa de texto, transformando como número. E tô falando que na posição 1i ele vai receber o elemento. Então se eu mandar agora compilar e executar agora, ó, informe a quantidade de elementos, 5. Então vamos lá, primeiro elemento 20, segundo 30, terceiro 51, o quarto 2 e o quinto, sei lá, 60 e 60. Dou um enter agora, lá para vocês verem, ó, elemento vetor 20, 30, 51, 2, 60, tá? Então olha só, a gente com isso já está conseguindo pegar todos os elementos do vetor e já imprimindo. Só que no nosso exercício falta muito mais coisa, tá? Aí na próxima videoaula a gente continua justamente com a parte de verificar qual que é o maior, qual que é o menor e quais são os pares e quais são os ímpares. Então isso aqui é só a primeira parte do programa aí. Só para lembrar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.